Continuando nosso estudo sobre fases de projeto, vamos retomar o raciocínio da aula anterior. Eu criei, a partir da vista do térreo, 4 outras vistas do térreo. Deveria até ter deixado uma intacta aqui, né, a planta original, vamos chamar assim, do térreo. Mas vamos em frente, isso é só um exercício de estudo. E na aula passada a gente viu que cada vista criada, ela possui uma fase que diz respeito em que fase do projeto que a gente determinou, lá em fases, determinados elementos vão ser construídos. A gente determinou as fases do projeto e quando a gente criou uma vista, a gente atribuiu essa propriedade e quando eu crio elementos estando esta vista ativa, a esses elementos é atribuída esta fase de projeto. E a gente viu também que cada objeto, por sua vez, dentro de suas propriedades, ele possui uma propriedade chamada fase criada, que é exatamente em qual fase do projeto, concebida lá no gerenciador de fases, ele será criado. A gente viu também que aqui nos filtros de fase, eu tenho 4 tipos de elemento. Os elementos chamados novos, né, e esse conceito ele é relativo a cada fase. Então, por exemplo, aqui atrás, esse elemento, essa parede aqui que está destacada, está na cor por categoria, na representação por categoria, ela é considerada nova nesta fase, porque ela foi criada nesta vista, no caso aqui a fase 2. Os objetos que foram criados em fases anteriores são considerados como existentes. Então, essa característica novo, existente e demolido não é uma característica do objeto, mas sim da relação que ele tem com a vista atual. O mesmo objeto em uma determinada vista ele é considerado novo e em outra ele é considerado existente, como é o caso dessas duas paredes aqui atrás. E a gente também viu, né, que para cada filtro, né, de fase a gente tem um nome desse filtro e a forma como esses objetos são representados nesta forma de visualização, nesse tipo de filtragem. Nós temos por categoria, que são aqueles exibidos da forma como são configurados lá no estilo de objetos, no Revit. A sobreposição, que é uma forma como você gostaria que esses elementos fossem representados diferentemente de como eles são definidos lá em estilos de objeto, ou simplesmente não exibidos. E aqui em sobreposição de gráficos, eu determino exatamente como os elementos existentes são representados, os demolidos, os novos ou os temporários. Então, continuando. Nós estamos numa vista chamada fase 2, cuja propriedade de fase é a fase 2. E o filtro de fase está show all, ou seja, mostre todos até a fase atual. Beleza? Eu vou lá em fases, filtro de fase, show all quer dizer mostre os novos por categoria, que é essa. Mostra o existente por sobreposição, então essa forma meio tom, grayout aqui de ver, é uma forma do tipo sobreposição. E o demolido também por sobreposição, que nós vamos ver agora. Então, voltando naquele projeto nosso de estudo, de exemplo. Aqui eu tinha uma situação existente e eu passei para a situação demolir. O que aconteceu nessa situação demolir? Essas paredes, elas vão ser demolidas em algum momento. E o que significa demolir? Que até uma determinada fase, a fase onde ela foi demolida, ela aparece. Desta fase em diante, ela não aparece mais. Então vamos analisar aqui esta vista, terra demolir. A fase dela é construção nova. E o filtro de fase é mostrar previous mais demolido, né? Ou seja, aquilo que já existia, que é tudo, mais o que foi demolido. E se eu selecionar uma parede dessa daqui agora, e for lá nas propriedades, eu vou ver aqui que a fase criada, ela foi criada em existente. Realmente ela existia na fase anterior, que era a fase existente. Mas eu tenho uma outra propriedade aqui, que já é uma propriedade do elemento, tá? Que é fase demolida. Em qual fase que ela foi demolida? Ela foi demolida, no caso aqui, em construção nova. E repare que aqui é uma simplificação ótima, vamos dizer assim, que eu não precisei criar uma fase chamada demolida.
Tá? Aqui no meu gerenciador, se eu for lá em fases, eu tenho fase existente e construção nova. Eu não preciso ter uma fase demolida. Por quê? Porque eu consegui demolir essas paredes já na fase de construção nova. Eu peguei simplesmente na parte existente, na vista existente, e coloquei todos os objetos originais. E já na fase demolir, eu peguei essas paredes e coloquei elas, demoli essas paredes. E pedi para mostrar o que estava existente e o que foi demolido. Porque o que foi demolido, ou o que será demolido nessa fase, ele é um objeto que existia antes. Beleza? Então por isso que não foi necessário criar uma fase específica para demolição. Ok? Então daqui já deu para sacar como demolir um objeto. Né? Vamos voltar lá no nosso exercício. Se eu pegar essa parede aqui, né? Ela está na fase 1. Né? E fase demolida nenhum. Se ela não foi demolida em momento nenhum, desde a fase onde ela foi criada até o final, a última fase, ela irá aparecer. Agora, se eu disser que ela foi demolida na fase 1, ela deixa de aparecer. Ela sumiu daqui. Porque ela foi demolida na fase 1. Então, como eu estou agora na fase 2, ela já não existe mais. Simples, né? Vou dar um Ctrl Z aqui. Agora, se eu colocar ela aqui como demolido na fase atual, ou seja, na fase 2, o que aconteceu? Ela aparece como cheia. Por que ela aparece como cheia? Porque o meu modo de ver esta vista, em termos de filtro de fase, é Show All. Se eu colocar agora, mostre new mais demo, né, só o novo mais o demo, sumiu o que era existente, mostrou o que era novo, mais o objeto a demolir. E se eu pedir aqui, mostre o existente mais a demolir, o previous mais demolir, aplicar. Mostra o anterior, mostra o que será demolido, mas não mostra o que está nesta fase, que é exatamente o caso dessa nossa planta aqui. Eu mostro o que é existente, mostra demolir, mas embora eu esteja uma vista que tem como característica de fase construção nova, ele não mostra os novos objetos, porque eu disse para ele no filtro para mostrar só o existente mais os objetos a serem demolidos, ok? Então voltando à situação inicial, existente, fase 1, fase 2. Para demolir um objeto, né, eu posso, e recomendo até que seja uma forma mais fácil, clicar no objeto, e aqui você controla exatamente a fase aonde ele foi ou será demolido. A outra opção é você vir aqui no modificar e usar esse martelinho aqui, ó, demolir. Tá? Agora, qual é a diferença? É que agora ele marca um elemento como demolido na fase atual. Tá? Então, quando você vier aqui nesse elemento e der uma martelada nele, ele vai sumir na fase atual. Então, agora ele mudou a representação. Se você clicar aqui nesse objeto, você vai ver que ele foi demolido na fase 2. Então, quando você usa o martelinho, né, a ferramenta demolir, ele demole na fase atual. Bom, então, com essas informações, eu vou fechar esse projeto aqui e a gente já está capacitado a fazer o nosso exercício proposto. Então, vamos lá. Aqui eu peguei o projeto original, onde eu só tenho o térreo originalmente. Então, primeira coisa, definir as fases do projeto. Existe, vamos renomear aqui, vamos portuguesar aqui, existente e construção nova. Beleza? Só vou ter essas duas fases aqui. Filtros de fase, não vou mexer, vou até deixar em inglês. E sobreposição de gráficos, também por enquanto eu não vou mexer. Só criei as duas fases. Então, primeiro procedimento. Veja bem, eu estou querendo, qual é o meu objetivo? É montar uma folha onde eu mostre situação existente, uma segunda planta onde eu destaque os elementos a demolir e uma outra mostrando a configuração final. Tá ok? Mas, isso é um projeto especial, vamos chamar assim. Uma folha especial. Eu vou continuar precisando da planta do térreo. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa vista 3 vezes. Duplicar essa vista, duplicar a vista, duplicar a vista.
3 novas plantas. Essa aqui eu vou chamar F2 térreo existente. Essa aqui térreo, eu estou apertando a tecla F2, demolir. E essa aqui F2 térreo novo. Tá? Simplificar aqui o nome da vista. Então, primeiro passo, criei as fases. Segundo passo, criei as vistas. Terceiro passo, vou qualificar os elementos que já estão aqui, como vou atribuir uma fase a eles, né? Porque eu peguei esse projeto do zero, comecei a desenhar, e quando eu comecei a desenhar, automaticamente os elementos que eu criei foram para a fase construção nova. Tá? Eu comprovo aqui, seleciono, olha lá, está em construção nova. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo esse conjunto aqui e vou jogar a fase criada para existente. Ok? E por sua vez, esse térreo existente, né, eu quero mostrar ele originalmente, então a fase desta vista é existente. Ok? Primeiro ponto. Vou lá para o demolir agora. O que acontece nessa fase? Que tipo de elemento que ele vai mostrar? Ele vai mostrar os elementos existentes mais os elementos a demolir. Esses elementos que eu vou demolir em que fase? Na fase nova, né? Na fase existente é a fase original. Tá? Então, esta vista que eu estou criando, que vai destacar os elementos a demolir, ela terá como fase construção nova, né? E esses elementos aqui eu vou demolir nesta fase de construção nova. Então eu posso vir aqui em modificar, usar o martelo, né, que ela vai ser demolida na construção nova. E agora ele mudou a representação. Ok? Desse lado de cá, eu vou até dar um Ctrl Z aqui, e posso selecionar o elemento, né, a parede, e fase demolida, eu vou demolir na fase de construção nova. Um detalhe, esta parede aqui, ela tem uma porta associada a ela. Tá? Se eu selecionar a porta e mudar a fase demolida dela para construção nova, né, apenas a porta ela é demolida. Mas, se eu selecionar a parede e demolir essa parede na fase de construção nova, a porta também é demolida. Eu não consigo demolir a parede e deixar a porta lá flutuando no espaço. Isso parece uma coisa meio óbvia, mas a gente vai ver que tem um desdobramento interessante. Foi até objeto da dúvida de um aluno aí do curso. Tá ok? Com relação à representação gráfica, tá? Desconheço se exista uma norma, aí falando a nível de ABNT, relativa à representação quando se fala de cores, né? Porque as nossas normas de desenho não estão totalmente adaptadas para o sistema informatizado, para as novas técnicas de projeto. Mas em algumas bibliografias que eu consultei, existe uma convenção de representação de paredes especificamente para os projetos de reforma. Então essa convenção seria: paredes a conservar, elas ficam exatamente como estão. Paredes a demolir, elas ficam pintadas de amarelo. E paredes a construir, elas ficam pintadas, né, preenchidas de vermelho. Então vamos analisar aqui esta vista, né? A vista é a demolir, então eu estou mostrando aqui a fase de construção dela é construção nova, mas ela está mostrando um show all, quer dizer, tudo que existe até agora. Tá? Vamos analisar esse filtro de fase, gerenciar a fase, filtro de fase show all. Ele está mostrando o novo por categoria. No caso aqui não tem nada novo desenhado nessa planta, né? Tudo que existe aqui, né, está como fase criada, fase existente. O que já está existente está como sobreposição, e o que está demolido também está como sobreposição, ou seja, não está sendo mostrado como as paredes são definidas lá em estilo de objeto, né, na categoria paredes. Então nós vamos mudar essa forma de sobreposição. Os objetos demolidos. Aí eu tenho padrões de projeção e superfície.
seriam vistas dedicadas basicamente a elevações, né, câmeras e ao 3D. Então nós vamos fazer o seguinte: para a projeção em superfície, nós vamos deixar demolido como tracejado, tá? Isso é uma convenção nossa, mas nós vamos escolher aqui por padrões, né? Aí linhas seriam os contornos e padrões seria o recheio, né, o pintado, na linguagem popular. Então vou clicar aqui em sobreposições para demolido e vou pedir o seguinte: a cor dela a demolir seja amarelo, ok? Com um padrão de preenchimento sólido, ok. Se eu clicar aqui em aplicar, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque aqui eu estou mostrando uma parede cortada pela faixa de vista, ok? E não uma parede de projeção à superfície. No cortado eu vou fazer o quê? Se eu quisesse aqui em linhas, tá? Vou voltar aqui no superfície, eu também configuro a espessura da linha. Como eu estou falando aqui de fachadas e 3D, a espessura continua sendo fina, a linha continua sendo preta, né? Mantém o contorno como ele é definido, só vou botar ele em tracejado para dar um destaque diferente. No caso de cortes, as linhas aparecem com uma espessura maior, né? Um peso 3, a cor preto tracejado, ok, e o preenchimento dela vai ser visível com a cor amarela, ok, e o padrão de preenchimento sólido. Agora sim, quando eu clicar em aplicar, ela apareceu preenchido. Se a gente quiser fazer um destaque maior ainda, poderia botar esse tracejado em vermelho, tá? Mas eu vou deixar da forma como está representado. E só um último pitaco sobre convenção. Você pode até adotar sua própria convenção, desde que você coloque uma legenda indicando o que significa cada elemento desse. Beleza? Então mudei aqui a sobreposição para as paredes demolidas. Ok? Quando eu for lá na representação do novo, o que acontece aqui? Eu não deveria estar vendo essas paredes. Por que eu estou vendo? Porque eu estou mostrando a mesma configuração Show All, né? Então eu vou pedir aqui no filtro mostrar só o existente mais o novo, e aí sumiram as paredes, tá? Só que não existe nada novo aqui, né? Então vamos construir. Eu demoli aquelas paredes nessa fase, então agora eu tenho todo esse ambiente novo para construir. Eu vou vir aqui em paredes. Esse exemplo é um exemplo que vem da Autodesk, né? Eu já disse isso, mas enfim, acho interessante repetir. Então os nomes dos elementos aqui estão em inglês, aí tem uma mistureba danada aí, mas não vou me atentar para isso não. Eu vou esticar aqui uma parede, ok? Olha só, essa vista, vamos organizar nosso raciocínio aqui. Nossa vista está como fase construção nova, e filtro de fase mostra o anterior, o previous que não foi demolido, claro, né? Ele mostra o previous que foi conservado. Aquelas paredes que eu demoli, no meio do caminho, elas foram demolidas. E aí, agora eu estou desenhando construções, né? Uma construção nova. Vou desenhar algumas salas aqui, fiz algumas paredes. Vou aproveitar aqui e vou igualar essa distância entre elas, até para dar uma revisadazinha, né? Como é que se faz para distribuir uniformemente. Crio uma cota, clico aqui no equal, distribuo uniformemente, deleto essa cota, dando ok para conservar as restrições. Vou lá em porta e vou colocar algumas portas aqui, tá? Não estou me preocupando mais uma vez com a distância nem nada disso. Tab para mudar a direção da porta. E sobre esse, eu vou ocultar esse elemento aqui, essa categoria, tá? Na próxima aula eu vou dar um pitaco especial sobre esta representação. E o que eu vou fazer agora? Vou lá em gerenciar fases e em sobreposição. Agora eu vou pegar o novo, né? Como eu disse, eu gostaria que ele fosse representado de acordo com a convenção que eu peguei aí no Google, né? Na internet, e fosse representado em vermelho. Coisas novas. Ao serem cortadas, a mesma coisa.
visível, com preenchimento vermelho, e a linha em volta continua sendo preta. Ok? Aplicar. Mais uma coisa, eu tenho a opção de mostrar um material, em vez de ser uma representação, né? Colocar um material quando eu colocar a vista no modo de exibição realista. Então eu poderia determinar um material aqui para representar. E também posso colocar meio tom se for o caso. Repare aqui que nesta planta, né, o existente, né, vamos lá no filtro de fase, o show all, o existente está como sobreposição. E ele ficou acinzentado. Por quê? No caso de sobreposição de existentes, a linha está em cinza. Tá ok? E o padrão de preenchimento está oculto. Tá? Não existe padrão de preenchimento. Então, aplicar e nada aconteceu. Por que que nada aconteceu? Porque no meu filtro de fase, eu estou usando o novo por categoria. No caso aqui, vamos aplicar OK. Nesta fase aqui, eu estou usando o que? Previews mais New. Então, o que eu teria que fazer aqui? Em fases, filtro de fase, Previews mais New, eu pego o novo e em vez de dizer por categoria, eu peço sobreposição. Aplicar, e agora sim ele apareceu a minha representação. Então eu tenho lá resistente, né? E olha aqui no demolir agora, né? Esse filtro aqui que eu estou usando para essa fase é o que? Show All. Eu quero aparecer o existente mais a demolir. Então vamos ver se dá certo. Filtro de fase, Previews mais Demo. Olha lá, agora ficou legal. Mostra só o Previews, o existente, até a fase anterior a essa, e o demolido nesta fase. Ok? Existente, demolir e novo. E se eu quisesse botar uma mistureba delas todas, né? Posso criar uma vista aqui, duplicar vista, duplicar. Eu vou renomear aqui para térreo composta e vou vir aqui em fases, vou gerenciar, criar um novo filtro de fase, vou pegar a partir do show all, criar um novo, né? E esse filtro vai se chamar composto, aonde o novo vai aparecer por sobreposição, o existente por sobreposição, o demolido por sobreposição. Quando eu aplicar, ele foi aqui para cima, olha, composto, né? Vai mostrar todos os elementos, tá, na forma sobreposição. Ok? Então eu venho aqui no meu térreo composta e mudo o filtro de fase para composto. Aplicar, e olha lá, ele mostrou os elementos sobrepostos, e é uma planta interessante para você ver a relação entre o que tinha e o que foi construído. Só que, claro, aqui, olha, existe uma interferência, né, entre uma coisa e outra. E aqui seria um caso típico, lá onde eu falei sobre a hospedagem, né? Se eu for efetivamente fazer essa reforma, né, na hora de demolir, eu não vou demolir essa parede inteira, se é o mesmo tipo de parede que eu vou construir depois. Então eu iria demolir apenas esse pedaço aqui, eu teria que dividir a parede, botar demolição nesse pedaço, e esse aqui iria aparecer na forma de representação como conservada, como existente a conservar. Bom, eu acho que deu para entender esse procedimento. Fases de projeto. Na próxima aula nós vamos ainda continuar mais esse assunto. Nós vamos abordar agora os elementos afetados por esse procedimento de demolição, ver alguns outros casos, e iniciar o estudo de ambientes, porque obviamente aqui, na situação existente, se eu fizer um quadro de áreas aqui, né, eu tenho determinados ambientes que não estarão na forma nova. Então eu teria um quadro de áreas antigo, um quadro de áreas novo, e na próxima aula a gente vai ver como fazer isso e qual a relação de causas e consequências deste procedimento. Antes que eu me esqueça aqui rapidamente, se eu for lá no 3D, olha lá, a minha forma de representação. Se eu pedir aqui filtro de fases composto, esse que eu criei, né, eu posso pedir até aqui sombreado. Olha lá, eu tenho a minha representação, né, tridimensional. Então dá para fazer essa planta de fases do projeto também colocando as vistas 3D numa folha. Tá ok? Então é isso aí.
Estudem, pratiquem. Na próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto, vendo a relação dele com os outros elementos. Até lá!